Pessoal, voltando a falar sobre períodos cirúrgicos, a gente vai falar sobre o segundo momento, que é a hemostasia. O termo hemostasia vem de hemo, que significa sangue, e stasis, que significa deter. Então, hemostasia seria deter o sangramento, conter a hemorragia, tá? Então, é o processo pelo qual a gente previne, detém ou impede o sangramento. E ele pode ser feito de 4 formas. Ele pode ser feito através de pinçamento de vaso, ligadura de vaso, eletrocoagulação e compressão. Vamos lá, falando de um por um. Pinçamento de vaso, vocês vão conhecer alguns dos principais instrumentais de cirurgia e vocês vão ver que existem as pinças hemostáticas, tá? Inclusive tem aí na imagem. As pinças hemostáticas, elas servem justamente para pinçar, né, o vaso, e enquanto ela está pinçando, aquele sangramento que poderia estar acontecendo, né, ele vai ser interrompido, tá? A gente vai travar essa pinça enquanto a gente está fazendo a intervenção cirúrgica, não vai haver, né, a hemorragia, né, o sangramento daquele vaso. Então, seria um tipo de hemostasia temporária, tá? Então, a gente coloca a pinça, trava. Quando a gente termina a intervenção, a gente pode soltar e vai voltar o fluxo normal de sangue naquele vaso. Já a ligadura de vaso é o seguinte, se eu fosse perguntar para vocês o que seria ligadura, na opinião de vocês, se vocês parassem o vídeo agora para pensar e me responder o que seria ligadura, na cabeça de vocês, eu acredito que viria o quê? União, né? Junção, né? Fala ligar, a gente pensa logo nisso, né? Mas em termos cirúrgicos, ligadura não tem nada a ver com união, é justamente o contrário. E uma prova disso é quando a mulher ela faz uma ligação, né? Quando ela faz a laqueadura, que a gente chama, para não engravidar, ela simplesmente interrompe a passagem, né, do ovócito, né, fazendo um clampeamento na tuba uterina ou suturando essa tuba uterina, e nem o espermatozoide nem o ovócito podem se encontrar, né, porque o trajeto vai estar interrompido. Então, ligadura seria interromper. Então, a gente pode fazer uma ligadura no vaso e, com isso, esse vaso ele vai deixar de sangrar. Seria uma forma definitiva de conter uma hemorragia, uma ligadura no vaso. Então, lembrem da laqueadura e vocês não esquecem mais. Terceiro, a gente tem a eletrocoagulação. Na eletrocoagulação, gente, a gente vai utilizar o material chamado de bisturi elétrico. A gente acabou de falar do bisturi elétrico no vídeo anterior, né? E o bisturi elétrico ele faz parte da diérese física, né? Que utiliza o calor para cortar os tecidos. Só que ele não somente vai cortar, como ele também vai ter uma outra participação na cirurgia, que é a eletrocoagulação. Então, se por acaso acontecer, né, da gente fazer, que vai acontecer, a dissecção do tecido, faz o corte, ele vai começar a sangrar, pequenos vasos vão ser rompidos e vão sangrar, e a gente pode pegar a ponta do bisturi elétrico e encostar nessas extremidades desses vasos, fazendo uma eletrocoagulação. A gente vai cauterizar esses vasos, eles vão meio que derreter, vamos dizer assim, e aí vai impedir o sangramento. Ele vai fechar esse vaso, encostando a ponta do bisturi elétrico nesses vasos. Isso é eletrocoagulação. É uma forma de hemostasia definitiva. Depois que você passa o bisturi e cauteriza aquele vaso, ele não vai sangrar mais. Tá certo? E a compressão, que acho que todo mundo já conhece esse método de conter hemorragia, e geralmente é o que a gente faz quando tem algum sangramento, né, acidental. A gente pega logo um primeiro pano que a gente vê, se for um acidente fora do ambiente hospitalar, a gente pega um pano limpo e contém o sangramento fazendo pressão local. Dentro do ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, a compressão ela vai ser feita através das compressas cirúrgicas. Então, é muito comum a gente ter o cirurgião fazendo a diérese, né, que é o primeiro passo, ele usa o bisturi e ele já está ali com
a compressa estéreo e já vai enxugando aqueles pontos de hemorragia. E com essa pressão que ele vai fazendo, ele vai realizando a hemostasia através da compressão, tá? Então, são essas 4 formas que a gente pode realizar a hemostasia no indivíduo. Só para lembrar, gente, se vocês acharem muito rápido, se não entenderem, peguem o vídeo, voltem na parte que vocês não entenderam para ouvir novamente, para ver se vocês entenderam algo de errado, né, para ouvir uma coisa que você não ouviu antes. Então façam isso. Então a gente vai continuar aqui. E qualquer dúvida a gente vai tirar na volta na nossa live, tá certo? Então, a gente já explicou o que é hemostasia e as formas que elas são feitas, tá? Através dessas 4 formas. Mas a gente também vai poder classificar a hemostasia. A hemostasia ela pode ser considerada como uma hemostasia prévia, preventiva ou pré-operatória. Que significa, como o nome já fala, prévia ou pré-operatória, ela vai acontecer antes, tá? Ou preventiva, uma forma de prevenir os sangramentos. Então, ele pode ser feito de maneira medicamentosa, né? Baseada nos exames laboratoriais. Então, os medicamentos, eles podem favorecer, por exemplo, uma vasoconstrição, que faz com que aquela irrigação naquele local da cirurgia diminua, contudo, né, a gente fazendo isso não vai ter sangramento naquela área. Pode também ser feita essa hemostasia prévia de maneira cirúrgica, e aí a gente vai interromper em caráter provisório o fluxo de sangue, tá? Para a ferida cirúrgica, para prevenir ou diminuir a perda sanguínea. Então a gente pode utilizar um garrote pneumático, né, ou uma faixa de Smash. Então, às vezes é uma fratura exposta e aquele membro ele está sangrando bastante. A gente pode ter, né, uma cirurgia para tentar religar esse membro. Quando eu falo ligar, eu posso até confundir vocês, porque eu falei ligadura interromper, né? Mas a gente pode querer fazer a junção desse membro, né? E para a gente fazer isso, antes dele chegar no hospital, a gente vai controlar esse sangramento através do garrote pneumático, da faixa, tá certo? Então, não estou falando que a faixa de Smash vai ser utilizada nessa situação, mas um garrote pode ser utilizado, tá? Aí vamos lá. Claro que isso vai ser numa situação rápida. Se for demorar muito, né, possivelmente esse membro não vai ter condições de se unir novamente com o corpo. Mas não é a questão no momento. A gente vai continuar falando sobre hemostasia, que também pode ser classificada como temporária ou definitiva. O nome já diz tudo, gente. Uma hemostasia temporária é aquele controle da hemorragia de maneira temporária, né? Então, é só feita durante a intervenção cirúrgica para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia. Então, a gente pode utilizar a compressão com instrumentais, né? O pinçamento de vasos, como a gente falou, que é temporária. A gente termina o procedimento, a gente solta aquela pinça, volta a correr sangue ali, tá? Então, vai ter compressão por instrumentais, ou seja, pinça, aplicação de medicações, né? Como eu falei, tem medicações que vão promover a vasoconstrição, tá? Uso de hemostáticos. Então, isso vai ter o seu efeito e depois ele vai passando e aquele lugar volta a ter tranquilamente circulação sanguínea. O controle, né, da circulação é para evitar a hemorragia durante a intervenção cirúrgica. Depois que terminou, volta a ter o fluxo. Na hemostasia definitiva, a gente vai ter o quê? A obliteração dos vasos sanguíneos em caráter permanente. Então, a gente vai interromper, né, aquele fluxo de sangue naquele determinado vaso de uma maneira definitiva. Então, quando a gente faz a ligadura, a sutura, né, a gente tá dando um ponto ali para não ter mais fluxo de sangue naquele lugar. Se a gente quisesse que houvesse depois da cirurgia, a gente só faria um pinçamento de vaso. Mas se suturou, né, se usou bisturi elétrico, por exemplo, também, para fazer a cauterização do vaso, ele não vai poder voltar a ter fluxo ali.
laqueadura e uso de hemostáticos, então também podem promover uma hemostasia definitiva, tá certo? Então, definitiva e temporária é com relação ao tempo, tá? E aí vocês podem testar vocês se realmente entenderam fazendo a seguinte pergunta mental: um pinçamento de vaso é uma hemostasia permanente ou temporária? Pinçamento eu vou soltar depois da cirurgia? Vou. Então ela não vai ser uma hemostasia definitiva, ela vai ser o quê? Uma hemostasia temporária. Então, estudem, leiam e joguem perguntas para vocês mesmos para poder, né, desenvolver ainda mais o conhecimento, para ir absorvendo. Vamos para o terceiro momento, o terceiro período. A gente já falou de diérese no vídeo anterior. Nesse vídeo a gente já falou de hemostasia e agora a gente vai falar da exérese, que seria o que? A cirurgia propriamente dita. Então, gente, é o tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico. Então, é o momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência, reconstituindo a área, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível. Então, qual o objetivo da cirurgia? Investigar, né? Ter uma investigação de algum processo patológico. É uma cesariana, é para tirar a criança, o feto e os anexos embrionários. Então, quando ele faz a retirada da criança, quando ele faz a retirada da placenta e dos anexos, ele está fazendo a exérese. Se a cirurgia é para tirar o apêndice, quando ele tira o apêndice, é a exérese. Se a cirurgia é para retirar um tumor, isso é exérese. Se é para colocar uma prótese, quando ele está colocando a prótese, ele está fazendo a cirurgia propriamente dita, que é a exérese. Então, seria o objetivo da cirurgia. E algo que ele comentou é reconstituir a área, procurando deixar da forma mais fisiológica possível. Eu sempre faço uma comparação. Imagina a mala da gente quando a gente vai viajar. Quando a gente está se organizando para viajar, a gente coloca, né, tudo bem dobradinho lá na mala. A gente coloca tudo milimetricamente contado, até um clipe a gente encaixa na mala e fecha, dá tudo certo. A gente faz a viagem, durante a viagem a gente vai colocando as roupas já de uma outra forma, né, de uma maneira mais desleixada, a tendência é essa. Quando é pra gente voltar de viagem, o que acontece? A nossa mala parece que tem mais coisas do que antes, nem consegue fechar, né? Isso porque a gente deixa ela bagunçada, então às vezes nem dá para fechar direito. Então a mesma coisa pode acontecer com o organismo. Se o cirurgião ele tirar, né, os órgãos para fazer a intervenção, na hora de colocar ele tem que procurar organizar, né, para deixar as estruturas internas da maneira mais fisiológica possível, para não causar nenhum tipo de transtorno. Então às vezes vai fazer uma cirurgia no intestino, a gente tira, né, as alças intestinais, muitas vezes para fazer a intervenção, e tem que repor, então tem que ter muito cuidado para a gente não deixar nada pinçado, nada desorganizado dentro do paciente, tá certo? Então, vou ficar nesse segundo ponto até aqui. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o último período, né, operatório, que é a síntese. Então, vejam o primeiro vídeo, vejam o segundo, vejam novamente, tá? Até vocês entenderem. E caso tenha dúvidas, anotem pra gente conversar depois, tá certo? E se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e tá com dificuldade também, tem alguma dúvida e quer falar comigo, coloque nos comentários, tá bom? Beijo e até a próxima.